Fé e Comunhão. Hoje, dia 17 de fevereiro, sexta-feira. Enfim, chegamos a mais um final de semana juntos. Nós estamos, então, lendo o Salmo de número 89. Hoje, então, a terceira parte desse Salmo, tá? Para nós encerrarmos. Então, Salmo 89, nós temos falado que é conhecido como o Salmo da Aliança, tá? E daqui a pouco, então, nós vamos iniciar falando sobre, ou dando, né, a finalização desse salmo, tá? Aguardando mais alguns irmãos e amigos chegarem e já já nós damos continuidade. Leitura e reflexão nessa manhã, agradecendo mais uma vez a companhia de todos vocês, mais uma semana juntos, muito obrigado, que Deus os abençoe e vamos continuar, né, divulgando essa mensagem preciosa que nós temos aqui na Palavra de Deus, tá bom? Salmo de número 89, então, terceira parte para finalizarmos. Então, como dissemos, o Salmo 89 é chamado também de o Salmo da Aliança. O Salmo 88 aborda, né, um lamento pessoal e o Salmo 89 um lamento nacional. O Salmo 88 foi escrito por Emã, que é angustiado, né, porque ele ora, mas a escuridão não passa. E o Salmo 89 escrito por Etã, que está desestruturado porque ele sabia que Deus havia prometido uma linhagem eterna para Davi, mas ele estava vivendo um momento em que ele tem conhecimento de que a descendência do rei Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, depois de 450 anos de reinado, falando então sobre essa descendência, eles foram destronados, foram levados cativos para a Babilônia, a cidade foi totalmente destruída juntamente com o templo, o rei Joaquim com sua família foi levado cativo para a Babilônia. Aí o questionamento então de Etã: Deus deixou de cumprir a sua palavra, né? Deixou de cumprir as suas promessas? E aí é sobre isso que ele discorre então aqui
no capítulo 89. Nós paramos ontem, então, no versículo 39 e hoje nós vamos começar a partir do versículo 40, tá? Dando continuidade, então, e finalizando justamente o salmo que nós temos aqui, ok? Então, nós vamos colocar aqui na tela para vocês o texto bíblico para podermos ler e refletir a partir do versículo 40, tá? Vimos então que justamente no versículo, voltando só um versículo aqui, deixa eu ver, o versículo 39, né? Que nós vimos ontem, que ele diz, então, renunciaste tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó, né? Então aqui, justamente, Etan, né, considerando aqui esse pensamento. O Senhor estabeleceu uma aliança, um juramento. Ele irá cumprir, né? Será que irá cumprir? Renunciou à aliança, jogou a coroa no pó, ou seja, desprezou a coroa, o reinado, a descendência de Davi. Então, a partir do versículo 40, que nós vamos começar agora, o Senhor, então, o Etan, né, continua com esses seus pensamentos. Muito bem, diz ele assim: derrubaste os muros que o protegiam, destruíste as fortalezas que o defendiam. Todos que por ali passam o saqueiam, e ele se tornou motivo de zombaria para os seus vizinhos. Então está falando sobre o povo e sobre o rei. Tu fortaleceste seus inimigos e lhes deste razão para celebrar. Por quê? Porque estavam então derrotando o grande inimigo Israel, que era, né, um inimigo muito difícil de ser derrotado, mas que agora está derrotado e escravizado. Tornaste inútil sua espada e não o ajudaste na batalha. Então, falando sobre o povo e sobre o rei. Acabaste com o seu esplendor e derrubaste o seu trono, especificamente o rei, né? A descendência real. Fizeste-o envelhecer antes do tempo e o envergonhaste em público. Interlúdio, selá ou pausa. Então, como resultado da derrota militar, o povo estava desesperado e desiludido. É sobre isso que Etan fala aqui. O salmista então dá voz aos seus ressentimentos, permitindo assim que se inicie o processo, né, de cicatrização. Embora o povo ainda esteja aguardando a salvação do Senhor, né? Estão aguardando que realmente todo esse infortúnio, essa dificuldade, essa angústia possa passar e eles então retomarem, né, justamente a sua vida na sua cidade com a adoração ao Senhor e buscando servi-lo fielmente. Sabemos que isso, no decorrer da história, infelizmente não aconteceu, porque continuaram, né, mesmo depois voltando para Jerusalém, reconstruindo o templo, voltaram a cometer erros também muito graves que trouxeram profunda dor na vida do povo, né, na vida então desta nação. Tá bom? Versículo 46. Até quando, Senhor, essa situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Então veja qual é a visão, né, de Etan aqui. Nós já falamos, né? Justamente era um levita. Ele tinha essa descendência, né, dos levitas, atuava no templo, conhecia então ao Senhor, conhecia a sua palavra, e aqui então é esta a sua impressão, né? Até quando essa situação vai continuar? O Senhor não vai fazer nada? Acaso te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Até quando o Senhor vai continuar nos castigando? É essa a preocupação, é essa a interrogação, a inquietude de Etan, né? Até quando nós vamos continuar sofrendo dessa maneira? Então ele fala por si e fala também pelo seu povo, tá? Então aqui Etan está intercedendo pelo povo. Mais uma vez eu repito, a gente tem falado isso várias vezes, nós estamos falando como um povo, uma nação da qual Deus fez uma aliança. No meio desse povo existem pessoas leais, existem pessoas fiéis, mas a grande maioria não é assim e por isso o povo todo sofre em função de uma grande maioria que se distancia do Senhor, buscando outros deuses, né?
e não servindo ao Senhor como deveriam, tá? Então, por isso, há um castigo, todos sofrem, inclusive aqueles que são fiéis, sofrem juntamente com os infiéis, tá? E é o que a gente percebe também nos dias de hoje, por causa da infidelidade de uma maioria, nós muitas vezes também que servimos a Deus e queremos fazer a coisa certinha, direitinha, sofremos também as consequências por causa disso. E nós estamos vendo isso acontecendo de uma forma muito clara no nosso país e também no mundo, tá? Versículo 47, lembra-te de como minha vida é curta, de como é vazia a existência humana, né? Como que dizendo, o tempo está passando e eu vou morrer vendo justamente essa condição do povo, né? Vendo esse trono vazio, vendo essa aliança quebrada, é isso que vai acontecer. Então o salmista, ele faz as suas queixas aqui, né? A primeira queixa é de que Deus parecia não estar a par do pouco tempo que o povo dispunha para obter uma vitória definitiva, né? Ou ele também, o pouco tempo que ele tem de vida para poder ver realmente algo acontecendo de forma a estabelecer de novo o trono. Então, diferentemente de Deus, o tempo da vida do seu povo é efêmero. Para Deus isso é um tempo muito curto. Para nós, muitas vezes, principalmente quando estamos em meio ao sofrimento, ao desespero, ao aperto, os minutos parecem que são horas, né? Então parece que o tempo não passa, nós ficamos angustiados, nós ficamos ansiosos, né? Quando tudo está bem, um minuto é algo que passa tão rápido que a gente fica pensando, nossa, passou rápido demais, eu gostaria de mais tempo aqui porque tudo está tão bom. Mas quando as coisas estão difíceis, esse um minuto muitas vezes parece uma eternidade, tá? Então aqui essa dificuldade que o Etan está vivendo, então ele pensa, será que eu vou ver ainda em vida, né? O meu povo, vamos ver ainda em vida a solução para esses problemas e essas dificuldades? É sobre isso então que ele fala aqui, ele menciona aqui no texto. Versículo 48, ninguém vive para sempre, todos morrem, ninguém escapa das garras da sepultura, né? Interlúdio de novo, Selá, ou pausa. Então, parece que ele está querendo mostrar aqui para Deus, né, a finitude da vida, Deus que criou todas as coisas, né? Então, vemos sempre a literatura, a forma muitas vezes como as pessoas conversam com Deus, né, dentro desses textos aqui, que são poesias, que são conversas muito francas diante do Senhor. Então, ele coloca aqui que ninguém vive para sempre, todos morrem, né? Ninguém escapa das garras da sepultura. Como que Deus não sabe disso? Deus sabe de tudo isso, né? Sabe muito além de tudo isso. E parece que ele quer, então, de alguma forma, né, mexer no coração de Deus para que ele possa, então, olhar para eles e mudar alguma coisa. Escute bem o que eu vou dizer e procure entender. Deus, ele não se move, né, se ele fez alguma promessa, se ele profetizou alguma coisa que deverá acontecer, ele não vai mudar as coisas por causa das suas boas intenções ou minhas, tá? Aquilo que Deus determinou que irá acontecer, querendo você ou não, querendo nós ou não, tá? Existem situações que são muito comuns e do dia a dia em que Deus pode interferir e mudar a história. Mas existem outras situações em que ele já definiu o que vai acontecer, vemos isso dentro da sua palavra, e as coisas não vão mudar, ok? Elas podem, evidentemente, o que muitas vezes pode acontecer, nós acelerarmos esse processo, né? Muitas vezes nós acabamos envolvidos em coisas pelo nosso próprio desejo, em situações difíceis, situações tristes, porque nós acabamos buscando isso, tá? Não é porque Deus queria que isso acontecesse, mas a gente busca. A palavra de Deus é clara em dizer que a gente acaba muitas vezes, né, sendo envolvidos pelos nossos próprios pecados. E por causa disso nós acabamos então sofrendo as consequências. Mas então entenda claramente essas questões que Deus tem estabelecido também dentro da sua palavra, alguns parâmetros, né, algumas fronteiras, então nós não vamos conseguir ultrapassá-las, tá bom? Então o salmista ele reclama aqui que Deus não tem cumprido as suas promessas para com Davi. É essa a sua queixa.
Então, o resultado é que seu povo tem sofrido vergonha imerecida, isso segundo ele, segundo o seu pensamento, perante os seus inimigos. Nada que nos acontece é algo imerecido. Aliás, nós não merecemos nada da parte de Deus. Nós não temos que reclamar nada, porque não somos merecedores de nada. Tudo que nós recebemos é graça, é favor imerecido. Então, aqui o salmista Etan estava pensando que a vergonha que eles estavam passando, que eles não mereciam isso, mereciam sim. Estavam passando por tudo que estavam passando em função dos seus pecados, em função dos seus erros, do seu distanciamento de Deus, né? Da sua frieza, sua desobediência. Por isso estão sofrendo. Mas na sua visão, né, e olhando com compaixão, olhando para a situação da dinastia de Davi e também para o povo, ele diz que eles estavam envergonhados de forma imerecida diante dos seus inimigos. Então esse salmo não termina com uma solução, mas sim com o povo, o rei e o salmista, todos eles angustiados. Tá? É assim que nós vamos ver terminando o salmo aqui. Então, Salmo 88 não terminou bem, Salmo 89 também não vai terminar bem. Repito o que disse ontem e anteontem. Nós gostamos de finais felizes, mas a vida não é feita, na sua grande maioria, de finais felizes. Né? Na maioria do tempo. Não é feita de finais felizes. A gente gosta de ver nos filmes, na literatura, a gente sempre vendo o mocinho ganhar, né? Sempre vendo um final feliz para a história, que muitas vezes foi tão conturbado, uma história tão difícil, de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, e depois acabar no final feliz. Esses dois salmos falam sobre a realidade da vida, tá? De que nós muitas vezes não vamos enxergar saída, e que nós precisamos de paciência para aguardar então o tempo de Deus para resolver essas situações, tá? E é o que o salmista aqui está preocupado. Será que eu vou ter vida ou vou viver o suficiente para ver essa situação acontecendo? Para que essa promessa que Deus fez ela seja restabelecida? Então, o povo, o rei, o salmista estão todos aqui angustiados e não estão vendo solução. Ainda assim, então, a inclusão desse salmo entre os louvores de Israel sugere que Deus respondeu ao clamor do seu povo sitiado, né? Como também lá no Salmo 60, a gente viu que houve depois de um grande sofrimento, houve vitória diante das suas angústias e das suas batalhas, tá bom? Então, evidentemente, nós estamos falando sobre momentos pontuais na história da vida de Israel, e aqui nós estamos vendo justamente esse salmista clamando a Deus para que a situação então mude e ele ainda em vida possa ver essa situação realmente sendo mudada e o povo deixando de ser envergonhado. Ok? Estamos entendidos? Estão, né, junto comigo aí? Tá? Então vamos juntos. Versículo 49. Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Que coisa impressionante, né? Onde está o teu antigo amor? Deus deixou de amar. Lembre-se, Deus não deixa de amar nunca. Mesmo quando nós falhamos e erramos, Deus continua amando os seus. Deus continua amando Israel. Deus continua amando a você e a mim, mesmo quando nós falhamos. Porque o amor dele é incondicional. O seu e meu amor muitas vezes é condicional. Se somos retribuídos no nosso amor, então nós estamos bem. Quando não retribuídos, então nós também nos esfriamos e nos afastamos. Deus não faz isso. Mesmo quando não há retribuição do nosso amor, ele continua com seu amor fiel. Tá? E ele continua dizendo, tu prometestes a Davi com um juramento fiel. Tá? Então, na visão de Etan, do salmista aqui, os problemas, as dificuldades estão tirando a visão dele, né, com relação a esse amor do Senhor. Ele pensa que esse amor se esfriou, então que ele está sendo deixado de lado por causa das circunstâncias. Deus continua amando. O que nós temos que lembrar, né, é que quem deixa de amar somos nós. Quem se afasta de Deus somos nós e não Deus, né? Então ele pede que nós voltemos para o primeiro amor. A sua palavra nos ensina isso, né? Falando sobre uma das igrejas lá no Apocalipse, né? Uma das 7 igrejas, ele diz, olha, vocês precisam retornar ao primeiro amor, porque o Senhor, ele ama incondicionalmente. Nós é que falhamos.
tá? Então, aquilo que ele promete com relação à sua fidelidade, o seu amor, ele cumpre na sua e na minha vida, tá? Mas então, ele continua aqui com seus questionamentos, né? Com a sua cabeça fervilhando aí. Considera, Senhor, como teus servos passam vergonha, leva no coração os insultos de muitos, né? Ok. Deus com certeza considera tudo isso, a vergonha que o povo está passando, os insultos, ele leva em conta, mas ele não vai mudar a sua postura simplesmente para agradar alguém. Deus, da mesma forma que ele é amor, ele também é justiça. Ele não pode ir contra a sua justiça, contra a sua santidade. Então, não adianta, né, como o salmista aqui, tentar enredar a Deus com essas palavras, né, para que ele mude a sua posição, a sua postura, porque ele não vai mudar. O que o povo está passando é merecido, é porque eles realmente fizeram por merecer. Senão a situação seria outra, e o Senhor sempre deixou isso claro na sua palavra para com o povo de Israel e também para conosco nos dias de hoje, tá? Então, nunca coloque isso na conta de Deus. Nunca coloque, né, essas falhas na conta de Deus, porque elas não existem, ok? Nós é que falhamos e não ele. Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim, zombam do teu ungido por onde ele vai. Se estão zombando, né, mais uma vez, o coração de Deus também sofre com isso, porque na verdade estão zombando do próprio Deus. Mas ele, né, é justo e ele vai cumprir a sua justiça em meio ao seu povo. E em tudo isso ele está agindo com misericórdia, buscando com que o povo se volte para ele e realmente e verdadeiramente possa segui-lo, tá? Em tudo isso, até mesmo nesse julgamento, há misericórdia, porque o desejo é que o povo seja restabelecido. Ok? Versículo 52. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Então, depois de muitas queixas e lamúrias, ele acaba no final, né, dizendo que louvado seja o Senhor, reconhecendo que o Senhor, ele tem a supremacia, que ele é soberano. Tá? Isso é importante nós entendermos. Já falamos sobre isso e a gente repete. Nós vemos muita repetição na Bíblia e às vezes eu sou repetitivo, mas o fato é que nós possamos guardar isso realmente, de ouvirmos várias vezes. Deus é soberano, ou seja, ele não tem que nos pedir permissão para nada. Ele faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, com quem quer, tá? Ele não precisa da nossa avaliação, ele não precisa que nós realmente possamos dar a ele, né, todos os elementos, ou dizer, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele não tem que nos pedir satisfação de coisa alguma, tá? Então o salmista, ele não achou em seus próprios dias as respostas para as suas perguntas, mas ele continua a confiar e esperar em Deus. Então isso pelo menos ele mostra, e é algo que nós devemos também agir. Ele deixa muito bem claro aqui as suas queixas, as suas dúvidas, as suas inquietudes, mas ele reconhece de que Deus, ele tem supremacia, tá? De que ele precisa e deve confiar em Deus, porque não há outro caminho, não há outra solução. No mundo, nas pessoas, nos povos, nos governos, né, nos líderes, nós não podemos esperar nada de muito bom, não. Tá? O que nós precisamos é confiar e esperar somente em Deus. Então, o salmista estava comprometido com bem dizer a Deus para sempre. Por isso ele diz aqui, louvado seja o Senhor para sempre, amém e amém. Então, independentemente da grandeza dos sofrimentos e da grandeza da crise, o salmista, mesmo em meio às perguntas, à confusão mental, né, em meio aos questionamentos, em meio às lamúrias, em meio a tudo isso, ele confiou no amor e na fidelidade imutável de Deus. A forma como ele se expressa é uma forma muito comum na época, tá? E algo que mostra também, dentro do aspecto do nosso dia a dia, que muitas vezes nós usamos também de uma religiosidade, uma forma de falar com Deus com tanta formalidade, né? Como se nós estivéssemos então querendo alguma espécie de aprovação das pessoas ou de Deus. Nós podemos falar com ele, né, abrindo o nosso coração
principalmente quando nós estamos a sós com Ele, né, podemos falar com Deus de uma forma muito simples, muito tranquila, sem rodeios, sem ficar, né, tentando ludibriar a Deus com alguma coisa, porque Ele conhece o seu coração e o meu, e conhece a nossa mente, tudo que nós vamos falar antes mesmo de falarmos. Então, podemos ser muito francos e abertos com Deus. Não há problema com isso, em hipótese alguma. Ok? Muito bem, meus queridos. É isso que nós temos, então, aqui no Salmo de número 89, que fizemos aqui em 3 partes. Então, para podermos não atropelar o texto e termos a melhor reflexão possível a respeito do mesmo. Tá bom? Então, a fé de Etan, ela foi corretamente fundada na bondade e na fidelidade de Deus. Séculos depois, o apóstolo Pedro explicou que as promessas não se referiam ao trono terrestre de Davi e a seus descendentes, e sim ao trono do descendente mais importante. Qual é o descendente mais importante de Davi? E eles não entendiam isso na época, e nós sabemos isso hoje. O descendente mais importante era o Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que ele já veio. Naquela época, quando Etan estava escrevendo, ele ainda viria, ele ainda não tinha essa visão, ainda não tinha esse conhecimento, mas nós já temos, porque tudo já se cumpriu. Então, essa descendência, o trono se estabeleceu para sempre, sim. Deus não quebrou a sua promessa em hipótese alguma. Aquele momento foi um hiato, né? Foi um intervalo aí, onde nós vemos justamente o fato de que, por causa do distanciamento do povo de Deus, então tudo isso aconteceu, mas a descendência continua. O último herdeiro, então, o herdeiro principal, o mais importante descendente, né, é o Senhor Jesus Cristo, que, como já disse, repito também mais uma vez, um dia se sentará no trono governando toda a terra, porque ele é descendente direto e o mais importante, o maior, o melhor de todos os tempos. E isso ele vai mostrar, ele vai revelar isso. Então, quando Jesus venceu a morte e subiu para assumir, né, o seu lugar no céu, ele justamente cumpriu essa sua promessa, tá? O descendente de Davi, ele reina, espiritualmente falando, e reinará também, né, de forma terrestre para sempre, e nós confiamos nisso. E se você não tem essa certeza, conheça mais da palavra de Deus para que você tenha essa certeza também no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, que todos tenham uma boa sexta-feira e um bom final de semana, guardados e protegidos pelo Senhor, e se Deus permitir, segunda-feira estaremos juntos mais uma vez, lendo agora o Salmo de número 90. Tá bom? Vamos encerrar. Deus, obrigado por esse tempo juntos. Dai-nos um bom dia, um bom final de semana. Abençoe a cada pessoa que está conosco nessa manhã e aqueles que ainda estarão vendo essa live que ficará gravada. E que, ó Deus, a tua graça possa estar sobre cada um de nós, sobre cada pessoa, sobre cada família, e que possamos, ó Deus, em meio às nossas dúvidas, não deixarmos de confiar no Senhor, mas sabemos que o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas, porque o Senhor é soberano, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, mas o Senhor também é justo. Rogamos a tua bênção, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe, meus queridos. Um forte abraço a todos vocês. E se Deus permitir, então, na segunda-feira estaremos juntos mais uma vez. Tá bom? Que Deus abençoe. Até lá.
Tchau, tchau, meus queridos. Forte abraço.